Deus, a buzina tocai, Jesus em breve virá. A todo mundo a mensagem levar, Jesus em breve virá. Apresentamos o programa da Voz da Profecia, uma mensagem de fé e esperança que anuncia a volta do Senhor. Breve virá, Jesus em breve virá. Como fonte da vida e de todas as bênçãos que é, Deus é digno do louvor e adoração de seus filhos. No espírito do hino que entoará o quarteto, louvemos o Deus que nos criou e nos remiu, e rendamos de reverente adoração. Louvai ao Senhor, seu nome exaltai. Louvai ao Senhor, seu nome exaltai. Vinde, ó remidos, em coro cantemos, vinde, adoremos ao Senhor. Vinde, ó remidos, em coro cantemos, vinde, adoremos ao Senhor. Forte escudo é nosso Deus, que protege os filhos seus. Ele é Deus, o eterno Deus. Forte escudo é nosso Deus, que protege os filhos seus. Hinos de louvor ao Senhor cantemos sem cessar. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Porque teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Triste, sombrio, o céu é por vezes, o coração opresso e sem luz. Mas certo estou que mesmo sofrendo, está sempre ali Jesus. Dor sem que dela partilhe, nunca nos deixa levar sós a cruz. Não há caminho qualquer
em que dela partilhei, nunca nos deixa levar sós a cruz. Não há caminho qualquer que não trilhei, está sempre ali Jesus. Sim, Jesus está perto dos seus. Podemos ouvir-lhe a voz poderosa que dissipa as trevas e remove os fardos. Como a brisa suave dos prados em flor, é tua voz, ó meu mestre, pra mim. Nos sombrios momentos de angústia e dor, minha mão quase deixa tua mão. Como a brisa suave, tua voz é Senhor. Como a brisa de um claro arrebol, dos momentos de sombras liberto já estou, pois ouvi tua voz me falar. Como a brisa suave, tua voz é Senhor. Quando a noite me encontra tão só, de minha alma o fardo deixou de existir. Quando as nuvens fizeste fugir, como a brisa suave, tua voz é Senhor. Como a brisa de um claro arrebol, dos momentos de sombras liberto já estou, pois ouvi tua voz me falar. Convosco agora Roberto Rabelo, cuja palestra hoje tem por tema Como ser verdadeiro cristão. Pouco ou nada vale discutir como ser um cristão verdadeiro se não sabemos o que é ser cristão. Assim, a nossa primeira pergunta devia ser: que é um cristão no verdadeiro sentido da palavra? Ser cristão não é meramente pertencer a uma igreja, embora isso seja importante. Uma pessoa poderia pertencer a todas as igrejas cristãs que há sobre a terra, se isso fosse possível, e ainda assim não ser cristão. Ser cristão é viver a vida de Cristo, obedecer à sua vontade tanto quanto a conheçamos, seguir o seu ensino e exemplo, tais como expostos nas Escrituras. É a vida que vivemos que tem valor diante de Deus. Ao voltar, certa senhora da igreja, pessoa amiga, perguntou-lhe se o sermão já fora feito. Não, respondeu ela, tudo foi dito, mas resta ainda ser feito. Isso é um ponto que todos devíamos lembrar. Podemos ser cristãos verdadeiros somente quando mantemos vital ligação com Cristo. Isto é obra do Espírito Santo, pois lemos: em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo. 1 Coríntios 12, versículo 13. O corpo aqui mencionado é o místico corpo de Cristo, o seu corpo espiritual. Desta obra do Espírito Santo, após o Pentecoste, lemos: e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Atos 5, versículo 14. Os verdadeiros crentes são agregados ao Senhor mesmo, pertencem a Ele.
são parte do seu corpo espiritual na terra, a igreja. Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim, vinde após mim, permanecei em mim. Permanecer em Cristo, depois de havermos vindo a Ele, é o segredo do êxito da vida cristã. Devemos ir a Ele, aprender dele e dispor-nos a segui-lo, antes de podermos permanecer nele. Já deste esses passos, rádio ouvinte? Em primeiro lugar, já vieste a Jesus. Ele insta: vinde a mim. A sua palavra a ti é: aceita-me como teu Redentor, teu Salvador, que te livra da culpa e condenação do pecado. Faz isto agora. Esta é uma bênção que podes ter agora. E vir a Cristo é um passo que deves dar agora. Não necessitas esperar a oportunidade futura. Cristo te quer livrar da culpa neste momento. E no futuro livrar-te-á dos efeitos do pecado, como declara São Paulo. Nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Romanos 8, 23. A redenção do corpo, o livramento dos efeitos do pecado, virá no fim, quando Jesus voltar. O Senhor não só convida-nos a ir a Ele, mas também a aprender dele, da sua mansidão, da sua justiça, da sua pureza. São Pedro escreveu: crescei na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 São Pedro 3, 18. Dia após dia, ao abrirmos e lermos as Escrituras, ao orarmos a Deus, ao nos desempenharmos em nossas tarefas no lar, no trabalho, devemos aprender de Jesus. Devemos aprender como enfrentar os problemas da vida, como ser mansos, bondosos, embora por natureza sejamos o oposto. Devemos aprender como ser amáveis, compreensivos. Cada dia devemos crescer na graça e conhecimento de Cristo. Então andaremos como Ele, como Enoque andou na antiguidade. Jesus diz: vinde a mim, aprendei de mim, e então vinde após mim. Ele é o bom pastor. Esse nome, bom pastor, Ele deu a si mesmo, e quão maravilhoso é Ele. Jesus vai adiante de nós e devemos segui-lo. Devemos andar na luz de Cristo. A Escritura fala de andarmos na luz como Ele está na luz. Lemos ainda: porquanto para isto mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos, o qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca. 1 São Pedro 2, 21 e 22. Devemos seguir a Cristo não só no que fazemos, mas também no que dizemos. O cristão deve ser cuidadoso com suas palavras, como é cuidadoso com seus atos. Ao acordar de manhã, um alpinista disse ao seu guia: alguém passou por aqui durante a noite. O experimentado guia respondeu: não apenas uma pessoa, mas 20. Cada pessoa havia pisado tão cuidadosamente nas pegadas do líder que parecia haver na neve os rastros de uma só. Por último de todos, Jesus diz: permanecei em mim. Vinde e sede um comigo. Aprendei de mim, Ele é o grande mestre. Vinde após mim. Jesus é o nosso guia, o nosso pastor. E por último ele diz: permanecei em mim. Não há dúvida de que permanecendo nele seremos cristãos. Esta é a única maneira de ser perfeito, permanecer em Cristo. Permanecendo nele pela fé podemos ser verdadeiros cristãos. Devemos aceitar a obra do Espírito Santo para uma completa consagração a Cristo, e não apenas na conversão, mas dia após dia. A consagração inclui duas coisas: reconhecimento e entrega. Que deve ser reconhecido? Devemos reconhecer que não somos de nós mesmos, mas que fomos comprados por preço. O preço foi pago com o precioso sangue de Cristo. Jesus comprou o homem completo, de maneira que na consagração lhe submetemos tudo, até os membros do nosso corpo. No dizer da Escritura: oferecei os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça para a santificação. Romanos 6, 13 e 19. Certo ministro do Senhor refere como uma noite ajoelhou-se junto à cama e resolveu não dormir até haver-se entregue inteiramente a Deus. Pareceu-me dizer-lhe que Jesus estava ao meu lado e que eu tirei do bolso um grande molho de chaves, removi dele uma chave pequena
que conservei comigo, e então ofereci as outras ao Senhor, dizendo: aqui estão as chaves da minha vida. Ele me olhou com um olhar triste e perguntou: estão todas aqui? Todas menos uma, respondi. Ela pertence a um pequeno armário e na realidade não é importante. Disse ele: se não me podes confiar tudo, não me podes confiar nada. Parecia-me impossível entregar tudo, mas eu disse: Senhor, estou pronto a te entregar a chave. Aconteceu como eu esperava. Ele me abriu a mão e tomou a chave. Dirigiu-se para o armário, abriu-o e viu lá uma coisa que eu amava, mas coisa muitíssimo terrível e má. Disse ele: isso tem de sair. Esse servo de Deus relata: rendi-me ao Senhor e imediatamente comecei a odiar aquela coisa. Eu disse a Jesus: desta noite em diante faze com a minha vida como te apraz. Então lhe veio paz e também poder. Por meio dele Deus fez uma grande obra. E assim o ser verdadeiro cristão é consagrar-se a Deus, tudo submetendo a Ele. Mas nessa consagração o homem sábio não é uma máquina, não desempenha papel passivo. Consagração voluntária é cooperação com Deus, é abrir a Ele o coração. De que se alimenta o cristão? O seu alimento espiritual é a palavra de Deus, as Escrituras Sagradas. Devemos desejar o genuíno leite espiritual, a fim de por ele crescermos. Jesus disse: não só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. São Mateus 4:4. E o patriarca Jó: as palavras da sua boca prezei mais do que o meu alimento. Jó 23:12. Sob a guia do Espírito Santo devemos ler, estudar, digerir, assimilar a palavra de Deus, o ensino do Sagrado Livro. A salvação não vem de sermos membros da igreja, mas a pessoa que o Espírito Santo ligou ao corpo espiritual de Cristo buscará ser membro da igreja e receber a ajuda que há nela para viver como cristão. Na verdade, a igreja é o corpo místico do Salvador Jesus Cristo. Se estamos em Cristo, devemos necessariamente estar na igreja. A igreja de Cristo na terra não é uma assembleia de santos, santos no sentido de gente perfeita. A igreja militante não é ainda a igreja triunfante. Os que esperam ver perfeição nela experimentarão desapontamento. A igreja é um corpo de homens e mulheres como vós e eu, mas que, ligados ao Salvador e corroborados pelo seu poder, esforçam-se por alcançar perfeição. Necessitamos da associação com essas pessoas que amam a Cristo. Necessitamos de nos animar uns aos outros. E necessitamos de trabalhar juntos como o exército espiritual do Senhor. Qual é o melhor lugar para ser um cristão? Justamente onde estamos. Quando? Hoje, agora. Devemos ser cristãos verdadeiros não só por nossa própria causa, mas também para ajudar a revelar ao mundo o amor de Cristo e o seu poder salvador. Disse que os perfumistas trabalham constantemente para produzir uma fragrância permanente. E disse que a fragrância do jasmim é de todas a mais duradoura. Em Luxor, no Egito, um arqueólogo encontrou a tumba de uma princesa sepultada há milhares de anos e junto do caixão um vaso em que haviam sido postos jasmins, evidentemente para que a princesa, segundo a crença dos egípcios, pudesse gozar o aroma do jasmim através dos séculos. Apesar de o vaso estar quebrado, o cheiro daquela flor ainda era perceptível. Mais duradoura que a fragrância do jasmim é a que vem da rosa de Saron, o Salvador Jesus Cristo. Habita Ele em ti, rádio ouvinte? Se é que sim, então és um cristão verdadeiro. Rosa de Saron, abre em meu coração, dá-lhe a santidade a ti peculiar, para que onde eu for recenda aroma teu, fragrância que só teu amor pode exalar.
Despedindo-nos, dizemos: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz.